Olá a todos, bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Muito bom ver vocês aqui no nosso momento de meditação. E hoje nós iremos falar sobre relacionamentos. Aproveitando o ensejo do Dia dos Namorados, não só relacionamentos amorosos, iremos falar também de relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, não é? O tema então de hoje é relacionamentos. Enquanto as pessoas vão entrando, nós podemos ir encontrando aí um lugar confortável. A Bia tá me dando saúde, a Solange também. Obrigado. Ai, gente. Então, gente, vamos encontrando um lugar aí confortável para acompanharmos a nossa fala breve e depois faremos a nossa meditação em grupo, como de costume. Talvez tomando um tempo para tomar algumas respirações e se ancorar nesse momento, acalmando a mente. E essa fala de hoje, ela foi escolhida porque eu comecei a refletir e percebi que os relacionamentos, eles são basicamente a razão do nosso existir, não é? Ou pelo menos a nossa principal fonte de aprendizado. E, enquanto nossa principal fonte de aprendizado, nós precisamos falar um pouco sobre isso, porque os relacionamentos, por vezes, eles nos trazem muito sofrimento, não é mesmo? E à medida que nós vamos meditando e aprendendo a estar no momento presente, nós vamos aplicando o que aprendemos nas meditações nas nossas relações. Então é natural que nós tenhamos a intenção de estender a nossa plena atenção para os relacionamentos amorosos, para os relacionamentos com a família, para os relacionamentos no trabalho e até mesmo com pessoas que nós não conhecemos, não é mesmo? E quando nós falamos de relacionamentos, nós precisamos sempre notar que aquilo que eu vivo com o outro é sempre um motivo para eu querer aprender sobre mim, principalmente aquilo que me incomoda no outro. Então, dentro do casamento, aqueles relacionamentos que duram muito tempo, nós podemos perceber que eles duram muito tempo em detrimento da tolerância, em detrimento de uma capacidade de ter curiosidade para enxergar o outro, para aceitar o outro como ele é. E é importante nós buscarmos ter esse sentimento em relação a todos os nossos relacionamentos, não só com a pessoa que nós nos relacionamos de maneira romântica, não é mesmo? Então, sempre que eu perceber que algo está me incomodando, seja no meu relacionamento amoroso, ou com a família, ou no trabalho, eu devo me fazer a pergunta: o que de mim existe nesse incômodo? O que o outro está manifestando que mostra algum aspecto do meu eu que eu preciso trabalhar? Muitos de nós passamos muito tempo culpando os outros pelo que acontece de ruim no relacionamento. E é importante nós começarmos a nos responsabilizar, sabermos que nós temos o dever de sermos honestos, de sermos abertos e de sermos tolerantes com as pessoas, certo? E não adianta nós meditarmos todos os dias por 10, 15, 20 minutos, meia hora, se depois da meditação nós gritamos com a esposa ou brigamos com o chefe ou com os colegas de trabalho por e-mail, porque aí nós vamos estar manifestando e multiplicando o sentimento da raiva. Então é importante nós começarmos a ter mais paciência e plena atenção nos nossos relacionamentos. E como seria um relacionamento com plena atenção? Um relacionamento com plena atenção é aquele que eu busco estar presente, principalmente na comunicação. E, ao perceber que eu estou tendo dificuldades ou que eu disse algo ao outro que não foi muito bom, eu posso reconhecer o meu erro, me retratar. Então é muito importante nós termos essa capacidade da plena atenção, principalmente ao nos comunicarmos com os outros.
A comunicação, ela é a base se nós queremos ter uma vida mais tranquila, uma mente mais saudável. E outra coisa muito importante dentro dos relacionamentos é nós buscarmos nos colocar no lugar do outro. Então, ter empatia é muito importante. E principalmente nesse momento que estamos vivendo de isolamento social, que estamos em casa, muitos obrigados a estar mais tempo com os familiares, ou com o companheiro ou com a companheira, ou até mesmo estar mais tempo com os colegas de trabalho, mesmo que virtualmente, não é? Esse tempo de isolamento está sendo muito bom para nós praticarmos o que é ter um relacionamento saudável. Então nós podemos aproveitar essa oportunidade para aplicar essa plena atenção, aplicarmos essa tolerância, essa paciência com o outro e buscarmos aproveitar o nosso tempo em família ou em casal e até mesmo no trabalho, porque senão nós gastamos muita energia e muito tempo tentando mudar o outro ou culpando o outro e nem sequer nos colocamos no lugar dele, né? Existe um comentário aqui: tenho feito esse exercício há algum tempo, juntando a plena atenção com a comunicação não violenta. Uma jornada de erros e acertos, mas que está fazendo bem, principalmente a mim mesma. Ótimo, Janaína. E é importante isso que você está comentando, porque nós vamos sempre continuar tendo desafios nos relacionamentos. Essa minha fala, ela não vem no sentido de dizer: olha, se você meditar, seus relacionamentos vão ser 100% tranquilos. Não vai ser assim. Os debates, eles vão continuar acontecendo, as divergências. Por vezes até eu vou sentir raiva e medo ou culpa perante aquela pessoa. Porém, eu posso lidar com isso de uma maneira diferente. É muito diferente eu sentir raiva de alguém e manifestar isso em algum momento depois, respirando e tomando um tempo antes de falar, do que eu reagir no automatismo e já descarregar a raiva naquela pessoa. Então, a prática da plena atenção, ela vai melhorar os nossos relacionamentos, não é, Janaína? E vai ser sempre um desafio, porque nós nunca vamos alcançar a perfeição. Então é muito importante nós praticarmos a comunicação não violenta. E o conhecimento da comunicação violenta advém muito da prática do mindfulness, né? Então existem muitos exercícios e muito do que é falado na comunicação não violenta que advém do conhecimento da meditação Vipassana. Então os dois, eles estão diretamente ligados, certo? Mas eu gostaria de retomar o que eu estava falando sobre esse tempo do coronavírus, porque eu acho que é muito importante nós observarmos como estão os nossos relacionamentos, né? Principalmente com a família. Eu diria que esse é o primeiro aspecto que nós devemos observar. Como eu estou tratando a minha família? Que tipo de atitudes eu tenho tomado? Que tipo de pensamentos eu tenho produzido na minha cabeça sobre eles? Julgamentos, comparações? E principalmente de que forma nós podemos nos aproximar mais dos nossos familiares? Eu mesmo tenho uma avó que é um pouco distante e eu tenho refletido sobre isso, sobre a importância de ligar para ela, estar próximo, né? Então nós devemos pensar sobre isso. E depois, as nossas relações amorosas, seja com amigos ou com uma pessoa que nós nos relacionamos, como nós estamos tratando essas pessoas mais próximas, mais íntimas, essas pessoas que eu amo e que eu considero e que eu posso contar nos momentos difíceis. E de que forma eu posso me aproximar mais dessas pessoas. Então eu deixo aqui um incentivo para nós nos reconectarmos com amigos que não falamos há muito tempo, para que nós busquemos nos conectar mais com aqueles amigos próximos, porque dessa forma nós criamos uma rede de apoio, não é mesmo? E de que forma eu tenho lidado com os meus relacionamentos no trabalho, certo? Talvez hajam pequenas mudanças que eu possa fazer para ter uma relação melhor com os colegas de trabalho, com o chefe.
e até mesmo com a minha visão em relação ao trabalho. Então nós podemos começar a enxergar as pessoas que trabalham conosco enquanto companheiros, mesmo que sejam diferentes. E a diferença também é um outro ponto muito importante quando nós falamos de relacionamento. Porque enquanto nós não aceitarmos o outro do jeito que ele é, nós iremos continuar nos frustrando. Porque todos são diferentes. E não adianta nós querermos mudar o outro. Eu sempre costumo dizer que vocês podem pensar agora o quão difícil é nós mudarmos a nós mesmos. Agora imagine o quão difícil é mudar o outro. Então, nós não devemos colocar esse peso e essa responsabilidade do outro. Porque aí depois, quando ele nos frustrar, nós vamos sofrer ainda mais. Porque nós colocamos aquela responsabilidade no colo dele. E eu gostaria de deixar claro aqui, gente, que eu, por exemplo, ainda tenho muitos desafios no relacionamento. Dentro da minha vida familiar, eu ainda tenho muitas dificuldades. Dentro da minha vida amorosa, dentro das minhas relações com os amigos, ainda tenho muitas dificuldades. Dentro da relação com o trabalho. Então, é importante vocês perceberem que mesmo meditando, os problemas não vão deixar de acontecer, certo? Então nós podemos enxergá-los de outra forma, mas eles ainda vão estar lá. O que muda é a forma que nós lidamos com os estressores, no caso, os relacionamentos, certo? Então, essa foi a minha fala breve de hoje. E eu gostaria de concluir reforçando esse incentivo que nós, na verdade, possamos nos aproximar cada vez mais dos nossos familiares, por mais difícil que seja a nossa relação, que nós possamos nos aproximar cada vez mais daqueles que nós gostamos, que nós amamos, do nosso companheiro ou companheira, que nós possamos também ter mais amor e mais tolerância com as pessoas no nosso trabalho, certo? Para que nós possamos ser multiplicadores de boas emoções, de bons sentimentos e não de sentimentos negativos, ok? Então, agora eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Alguém diz aqui: você tem mais ferramentas para lidar com as situações. E mesmo tendo mais ferramentas, por vezes nós vamos falhar, nós não seremos capazes de usá-las, certo? Mas o grande incentivo é para que na maioria das vezes nós tenhamos mais ferramentas e saibamos usá-las. Mas leva tempo, é um longo caminho, não é? E quem sabe com muito tempo e muita insistência praticando, nós possamos um dia ter esse coração bondoso em relação a todas as pessoas. E eu esqueci de mencionar também aquelas pessoas que nós nos relacionamos indiretamente, Pessoas que nós, por exemplo, o porteiro do prédio que eu trabalho, ou aquela pessoa que cata o lixo na minha casa, ou até mesmo alguém no meu trabalho que eu nunca falei, mas eu encontro sempre no elevador, certo? Então essas pessoas, elas também são afetadas, nem que seja por um sorriso. A sua simples linguagem corporal que você manifesta no lugar onde você está, toca as pessoas. Então é importante nós pensarmos também sobre essas pessoas que convivem conosco indiretamente, porque elas também são afetadas. Se eu ando sempre com uma cara amarrada, olhando para o chão, passando essa imagem de quem está chateado, as pessoas vão ser afetadas por isso. É completamente diferente uma pessoa que está sempre com uma tensão no rosto e no corpo, de uma pessoa que anda com um rosto leve ou expressando sempre um sorriso no olhar. Então isso é importante também. Então continuem deixando seus comentários, que eu vou ler mais uns 2 ou 3 e nós iremos fazer a nossa prática da meditação, ok? Dúvidas, como vocês se sentem em relação aos relacionamentos, como vocês recebem a minha fala.
Cacilda diz: tenho 51 anos de casada, olha que maravilha, parabéns, Cacilda. E continuo descobrindo coisas novas de meu marido. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu fico até emocionado, porque é bonito, é muito bonito ver que é possível, né, gente? E isso mostra justamente, Cacilda, o que eu estou falando, que é a mente de principiante, a curiosidade, a tolerância, a paciência. Então, parabéns aí, obrigado pelo seu comentário. É bom porque hoje em dia também os relacionamentos duradouros, eles estão cada vez mais raros, né? Se vocês quiserem, tem um vídeo da Carla falando sobre os relacionamentos líquidos. E hoje em dia é muito difícil as coisas durarem. Tanto as amizades quanto as relações profissionais, até mesmo as relações familiares. Tudo é muito líquido, tudo passa muito rápido. Então, é muito bonito ver esses relatos de que ainda existem relacionamentos duradouros, né? Parabéns para você. Que dure ainda muito tempo, que seja eterno enquanto dure. Como lidar com as emoções ambivalentes nos relacionamentos? Bia, boa pergunta. Primeiro é aceitar que elas vão existir sempre. Então, nós também não podemos viver um conto de fadas, né? Achar que nós vamos encontrar alguém ou que a nossa relação em família vai ser uma fantasia, um sonho, porque as coisas não são assim. O mundo em que a gente vive não é assim, né? Isso só acontece nos filmes. Então, a ambivalência das emoções ela vai estar presente. E à medida que eu aceito isso, eu abro espaço para saber conviver com as diferenças e saber aceitar o outro do jeito que ele é. Então aí é que está o grande segredo de saber lidar com as ambivalências das emoções. Saber que por vezes eu vou sentir raiva do outro e tá tudo bem sentir raiva. Em outros momentos eu vou sentir amor. Agora, se quando eu sentir raiva, eu agir em cima dessa raiva, se quando eu sentir raiva, eu agir em cima dessa raiva, agredir o outro, aí é prejudicial, né? Então, a ambivalência das emoções, ela começa a diminuir à medida que eu aceito e à medida que eu também não ajo sob impulso. Então, a dica que eu dou, primeiro é isso, aceitar que as emoções, elas são ambivalentes. Essa é uma natureza, é natural das emoções serem ambivalentes. E o segundo ponto é nós não agirmos mediante as emoções negativas. Buscarmos tirar um tempo para pensar antes de falar, né? Isso é muito importante. Então, esses são os dois pontos mais práticos que eu posso lhe dizer. Buscar aceitar a ambivalência das emoções e tentar praticar plena atenção antes de reagir quando nós sentirmos um sentimento ruim. Ok, gente? Então, só reforçando que o vídeo da Carla sobre relações líquidas, que também tem a ver com o que eu estou falando hoje, está lá no YouTube. Então, vocês podem achar lá. Foi uma live que ela fez há algum tempo atrás sobre os relacionamentos líquidos, certo? E agora nós podemos prosseguir para a nossa prática de meditação, ok? Nós vamos enviar bondade amorosa para aqueles que nós nos relacionamos na família. Vamos mandar primeiro para nós, né? Para nós, depois para a família, depois para alguém que a gente ama, seja um amigo ou um companheiro ou companheira, depois para as pessoas no trabalho e finalmente para aqueles que convivem conosco indiretamente. Ok? A nossa prática do Dia dos Namorados. Então vamos adotando uma postura confortável, talvez numa almofada sentados no chão ou em uma cadeira. E se estivermos na cadeira, nós podemos retirar as costas do assento, certo? Então vamos tomar algumas respirações mais profundas que o normal.
e aos poucos permitindo que a respiração tome o seu fluxo natural. E talvez a mente já esteja se acostumando com a ideia de que quando eu entro nessa postura e observo a respiração, é hora de se concentrar. Iniciando essa prática, sentindo os pés, a sola dos pés, a parte superior dos pés, panturrilhas e canelas. Sentindo também os joelhos, coxas, talvez em contato com a roupa. Nádegas, em contato com o assento e o tronco na vertical, sentindo também os ombros, as costas, a região do peito e do abdômen. Talvez empurrando um pouco o umbigo para frente, abrindo um pouco mais o peito. Percebendo como estão os braços agora. Ombros, braços, cotovelos, antebraços e mãos. E por fim, sentindo o pescoço, a cabeça e a face. Suavizando a face. Conscientes de cada parte do nosso corpo, movendo a nossa atenção apenas para a respiração. Observando o ar entrando e saindo dos pulmões, ou observando a passagem do ar na garganta, ou observando o ar nas narinas, e se quiser, podendo também observar o fluxo completo do ar. Inspirando e expirando. Acolhendo o que quer que aconteça entre a inspiração e a expiração. Sejam sensações, sons, pensamentos ou emoções. E se a mente foge, lentamente trazemo-la de volta para a respiração.
E talvez podemos deixar a respiração em pano de fundo para iniciarmos a nossa prática de bondade amorosa. Levando a nossa atenção à região do coração e também à região da cabeça, conscientes dessa conexão entre os pensamentos e as emoções. E no meio desse caminho entre o coração e a cabeça está a nossa garganta e a nossa boca, a nossa visão, ouvidos, olfato. E quem sabe nós possamos, a partir do coração, começarmos a repetir votos de bem-aventurança, dizendo mentalmente que eu esteja em paz, que eu esteja sadio, que eu esteja seguro, livre de todo e qualquer sofrimento. E que eu conheça as causas da felicidade, estando sempre envolto pelo amor e pela bondade. E agora você pode criar as suas próprias frases para si mesmo, dizendo mentalmente que eu E à medida que eu vou repetindo e criando as minhas frases, talvez eu sinta o meu coração se expandir, me nutrindo destes sentimentos de bem-aventurança. Que eu esteja e que eu me aceite e me acolha cada dia mais do jeito que sou. Ampliando um pouco mais as nossas intenções agora para os nossos familiares, como se fizéssemos uma fila, colocando um por um em nossa frente agora, enxergando-os em nossa tela mental, familiares próximos ou distantes, talvez familiares que eu não vejo há algum tempo, em detrimento das circunstâncias, e até mesmo familiares que já abandonaram este mundo, que não estão mais entre nós. E quem sabe, para cada um, nós possamos dizer que você esteja em paz, que você esteja seguro, que você esteja tranquilo e livre de todo e qualquer sofrimento.
que você esteja sadio e que conheça as causas da felicidade, estando envolto pelo amor e pela bondade. Criando suas próprias frases e dizendo-as mentalmente para cada uma dessas pessoas que você esteja e que vocês, pessoas da minha família, se aceitem e se acolham do jeito que são, cada vez mais. E quem sabe agora nós possamos pensar sobre aqueles que amamos, aqueles que nos são queridos, nossos confidentes, com os quais podemos contar nas situações mais difíceis. Talvez um namorado ou namorada, companheiro ou companheira, ou até mesmo meus amigos ou bichos de estimação. Enxergando essas pessoas, as quais eu tenho sentimentos positivos, pelas quais eu tenho sentimentos positivos. E repetindo também para elas, uma por uma, que você esteja em paz. Que você esteja tranquilo ou tranquila. Que você esteja seguro. Que você esteja sadio. Da felicidade, estando livre de todo e qualquer sofrimento. Que você esteja sempre envolta pelo amor e pela bondade. Criando as suas próprias frases para cada uma dessas pessoas queridas e repetindo mentalmente que você esteja permitindo que o coração se expanda, emanando esses sentimentos. E a qualquer momento nós podemos ajustar a postura do corpo, adotando uma postura mais confortável,
fazendo isso de maneira lenta e atenta. Enxergando cada uma das pessoas que amamos e repetindo mentalmente que você esteja e que vocês, pessoas que me são queridas, se aceitem e se acolham cada vez mais do jeito que são. Pensando agora sobre os nossos colegas de trabalho, pessoas que compartilham a mesma profissão ou nos ajudam no nosso trabalho, pessoas com cargos acima de nós ou abaixo de nós. Talvez algumas dessas pessoas despertem em mim emoções difíceis. Vamos convidando-as mesmo assim e repetindo mentalmente a elas, uma por uma, que você esteja em paz. Que você esteja sadio, que você esteja seguro, que você esteja livre de todo e qualquer sofrimento e conheça as causas da felicidade. E que você esteja envolto pelo amor e pela bondade. Que você esteja e que você se aceite e se acolha cada vez mais do jeito que você é. E por fim, estendendo esses votos para as pessoas que convivem conosco, aquelas que nós nos relacionamos de maneira indireta. Talvez um vizinho, ou alguém que eu sempre vejo, mas não é próximo a mim. Novamente, enxergando essas pessoas e repetindo mentalmente que você esteja em paz, uma a uma, que você esteja tranquilo, que
que você esteja seguro e que conheça as causas da felicidade, que você esteja sadio e livre de todo e qualquer sofrimento. Que você esteja e que você se aceite e se acolha cada vez mais do jeito que você é. E aos poucos vamos retomando a atenção apenas à respiração, novamente focando no ar que entra e sai do corpo. Inspirando e expirando, percebendo como está a mente, como está o coração depois dessa prática e assimilando a importância de observarmos os nossos 5 sentidos como uma maneira de termos um coração e uma mente mais tranquilas, principalmente dentro das nossas relações. Nós podemos tomar algumas respirações mais profundas, abrindo os olhos devagar, alongando o corpo, se espreguiçando, fazendo o movimento que o corpo pedir. Gratidão pela prática, pela dedicação de vocês. Lembrando de se inscreverem no nosso canal do YouTube e também lembrando de vocês mandarem as suas sugestões de temas, pessoal. Coisas que vocês estão vivendo na vida de vocês, enviem para nós aqui agora mesmo nos comentários ou via direct message, porque nós vamos buscar fazer as lives dentro dos temas que vocês estão sugerindo. Então deixe a sua sugestão, certo? Várias pessoas expressando a gratidão. Grande amigo Celso, que bom que você está aqui. Solange, Marilena, Janaína, Cacilda, Bia, Maria, Bia de novo, Opa, caiu aqui meu microfone, gente. Todos vocês, desculpe. Obrigado aí pela presença. E agora eu gostaria de saber dúvidas, comentários, se vocês têm algo a dizer. Como foi essa prática de mandar boa bondade amorosa para os familiares, para as pessoas que nós amamos? Nilza diz que foi muito rica. Algum comentário? Alguma dúvida? Achei a prática generosa. Que bom, gente. Várias pessoas agradecendo. Então, já que não tem dúvidas nem comentários, eu agradeço a presença de vocês e
Amanhã, às 18h30, nós estaremos reunidos aqui novamente. Continuem mandando as suas sugestões de temas, porque a nossa querida Claudine, produtora, está anotando tudo, certo? Então, beijo para vocês. Até amanhã, às 18h30, para a nossa meditação novamente. Uma ótima noite e aproveitem esse Dia dos Namorados. Aproveitem para expressar o seu amor. Se você não tem um namorado, não tem um companheiro, uma companheira, manifeste esse amor para os seus amigos, ok? Para sua família. Então vamos aproveitar esse dia de hoje para colocar esse amor para fora. Certo, queridos? Então um beijo e até amanhã.